Muito bem, então, primeiro passo é a criação de um arquivo Visan. Eu, no caso, estou criando aqui o ArcVisan. Esse arquivo tem uma chave de 3 caracteres a partir da primeira posição. Ó. Então eu estou dizendo aqui que a posição 1, 2 e 3 serão a chave desse arquivo. Ok? O tamanho de 30, um free space de 4 e maravilha. Ó. Então eu estou criando esse Visan, ArcVisan. Sub. Ok. Vamos dar uma conferida, F3. Vamos dar um refresh. Tá aqui, ó, ArcVisan criado. Vou criar um sequencial. Já criei, na verdade, um chamado dados. Ele tem 30 posições, ok? Vou entrar nele. 30 posições aqui. Vou desabilitar o nulls off. Nulls com 2 L's, né? Nulls off. Nulls off. E o number off, para poder digitar melhor. Number off. E vamos lá. E agora eu vou digitar uma sequência de uns 4 ou 5 registros aqui para poder popular o Visan, ok? Muito bem. 4 registros com a chave ok, indexada, né? Organizada aqui, classificada, aliás, pelos 3 primeiros. Eu tenho o nome e repare que na 20ª posição eu tenho um bairro. Então, 20ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, da 20ª, 10 posições eu vou criar o meu segundo índice. Tá? E a última posição eu deixei um asterisco apenas para demonstrar que eu estou usando 10 posições mesmos. Tá? E essa aqui seria uma posição adicional para um eventual acréscimo de um parâmetro, por exemplo. Enfim, eu só ocupei a 30ª posição com asterisco. O que importa é que da 20ª, 10 posições, eu vou ter o meu segundo índice. Ok? Terceiro passo, fazer o repro. Ou seja, carregar os dados daquele arquivo, que tem 30 posições, para dentro do Visan. Lembrando que esse arquivo tem que estar classificado pela chave original, né, das 3 posições, e ter 30 de tamanho, né, que é a característica do Visan, desse aqui, do ArcVisan. Então, sub maxcc 0. Então, a carga foi feita aqui. Vamos listar para ver se caiu lá direitinho. Muito bem, aqui eu estou usando o Dito, né, uma ferramenta para poder listar o Visan, o arquivo Visan. Aqui a carga foi feita, 01 até 04 e na 20ª posição os bairros, ok? Muito bem, agora é necessário a criação do índice, né? Então vamos dar uma entendida aqui quais são as instruções para a criação do índice. Primeiro, a gente define um índice alternativo, a gente cria um índice, dá um nome a ele, ó, então eu estou usando o próprio nome, ó, KSDS, e acrescentando no final o ponto AIX, para ter uma diferença. Eu digo que esse índice, ele faz referência, relativo, né? Faz referência ao meu arquivo KSDS original. A chave, eu vou dizer que começa na 20ª posição, então esse é o número de bytes, né? É o deslocamento. Então eu estou dizendo que não é no primeiro byte, é no 20º, que é no nosso caso é o bairro, com tamanho de 10. O tamanho do registro, que é de 30, fixo. No Unique Key, ele vai permitir que lá na 20ª posição eu tenha registros duplicados, por exemplo, 2 vezes o bairro Lapa, 2 ou mais, né? O upgrade para fazer a atualização, né? Eu estou fazendo o update desse cara aqui. O track é o tamanho em espaço. O track é uma instrução que, dependendo do seu ambiente, não é necessária, tá? No nosso caso aqui precisa. É o tamanho em trilhas que eu vou usar para armazenar esse índice. Eu deixei bem pequenininho aqui mesmo. Volume, first place, onde vai gravar, o split, e ele gera 2 arquivos, ó, o AIX.data e o AIX.índice, tá? Então, feito isso, é só dar o sub. Maravilha.
próximo passo. A gente precisa definir o caminho. No Windows, no antigo DOS, a gente tem uma variável de ambiente chamada PET. Então, se eu instalo um software, eu adiciono a pasta onde esse software está, o PET do meu ambiente. A mesma coisa aqui, eu estou definindo um caminho, um PET, que vai ser o PET que vai apontar para o meu arquivo de índice alternativo. Ó. Então, tá vendo que é o nome inteiro dele aqui. Deixa eu dar uma empurradinha aqui, fica mais fácil de ver. Ó. Então, eu estou empurrando ele aqui. Eu estou dizendo que ó, o meu arquivo de índice alternativo vai ter um caminho. E esse caminho eu vou associar o próprio índice alternativo, o PET entry. Tá? Feito isso, é só rodar. E por fim, nós precisamos fazer o build, que é a junção, né, para o meu arquivo KSDS, que eu tenho agora um índice alternativo. Eu estou construindo, né, esse índice dentro desse arquivo aqui. Ele continua com o seu índice primário, que no nosso caso era 3 posições a partir da primeira, e agora ele passa a ter o índice alternativo, né, mais um índice, né, que é a partir da 20ª. Tá? Então, eu estou fazendo o build, né, dizendo que no meu arquivo KSDS eu vou incluir o meu arquivo de índice. Tá? Basta dar o sub e pronto. O teu resultado ao final terá que ser o seu arquivo KSDS normal, o seu arquivo de índice, o seu arquivo de PET. Tá? E o build, então, vai fazer a construção, a amarração desses caras. A partir desse momento, teu arquivo KSDS já tem um segundo índice. Legal? Até a próxima!